Então, o que tem queimado no meu coração? Uma pergunta. A pergunta é: se a igreja, quem aqui é a igreja do Senhor? Amém? Quantos são a igreja do Senhor, assim, com convicção mesmo? Fala, eu sou a igreja do Senhor. Amém. Então nós temos uma igreja aqui do Senhor, amém? Minha pergunta que vem me incomodando é a seguinte: se a igreja deixar de existir hoje, qual o impacto isso vai causar no mundo? Qual a diferença entre ter ou não ter igreja? E eu não quero que você me responda isso, mas talvez seja importante você responder para você mesmo. O que nós como igreja estamos fazendo nesse mundo? Qual a diferença entre ter ou não ter igreja? Porque todas as coisas são criadas por Deus com um propósito. Deus não faz nada não tinha nada para fazer, então vou fazer aquilo. Não. Olha, não precisa ir longe. Nós, como filhos do Deus Altíssimo, nós somos a imagem e semelhança dele. E também criamos coisas. Não do nada como ele cria, mas nós criamos coisas a partir de algo. Por exemplo, aqui, uma caneta. Qual o propósito de existir uma caneta? Olha, alguém, num certo momento, falou assim: poxa vida, eu quero anotar os meus pensamentos, eu quero escrever as atitudes, aquilo que eu venho, eu vou no culto, eu quero saber o que ele está falando, eu vou escrever porque depois eu vou ler, eu vou fazer um plano, eu vou fazer um projeto. Existe um propósito para a criação de todas as coisas. A caneta para escrever. Agora, e qual é o propósito que Deus criou a igreja? Por que Deus criou a igreja? E ele fala aqui, ele diz assim, Jesus disse: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é bem específico. Por que existe uma igreja? A igreja é o chofar de Deus, é a boca, a palavra de Deus. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quem que vai ensinar? Quem que vai falar, se não formos nós? Às vezes a gente pensa que, não, mas Deus vai fazer, Deus vai falar, Deus vai incomodar, Deus... Gente, ele não está falando assim, eu vou, e vou fazer discípulos, e vou anunciar o evangelho para todas as nações. Não, ele está dizendo, ide. Ele é Senhor, Ele que manda. Somos filhos, mas nós temos um Senhor, nós prestamos conta a Ele, e a palavra dele é que nós vamos. Então o propósito da igreja é que a igreja vá, é que a igreja fale. E às vezes a gente se pega assim pensando, poxa, mas como que eu vou falar? Eu sou tão pequenininho, eu sou tão mas olha, como é que eu vou falar isso para fulano? Como é que eu vou falar aquilo para Beltrano? Como é que nós podemos fazer isso? Com poder. Poder da onde, pastor Humberto? Poder de Deus. E Ele jamais mandou ninguém fazer alguma coisa sem garantir que houvesse poder. Quando Ele pegou os 70 e enviou, lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, Ele diz assim, eis que vos dou poder e autoridade para pisar sobre a cabeça de serpentes e escorpiões, e sobre toda a obra do mal, e mal nenhum vos acontecerá. E quando os discípulos chegaram lá, os 70, eles voltaram todo felizão, assim, falaram, cara, tu não sabe, os demônios se nos submetiam pelo teu nome, tu sabia? Olha, funciona. Daí Jesus fala assim, olha, não se alegrais, porque os demônios se submetem pelo meu nome, não, mas se alegrai-vos, porque o seu nome está escrito, o teu, de quem foi, está escrito no livro da vida. Está escrito no livro da vida. É isso que tem que trazer alegria para nós como igreja. E sabe o que acontecia quando eles iam caminhando debaixo da direção? Os milagres iam acontecendo. Os milagres iam acontecendo. Quando Jesus te fala para ir para pregar o evangelho do reino, Ele não te deixa sem respaldo. Quando Ele escolhe os
os 12, né? Lá em Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8, eles começam a caminhar, e aí o que acontece? Os enfermos são curados, o morto é ressuscitado, o leproso é purificado, e aqueles que são cativos de demônios são libertos. Assim, mas na caminhada, não é na parada. Quantos aqui gostariam de ver o poder de Deus, um morto ressuscitando? Amém? Sim ou não? Minha pergunta é, será que não seja por isso talvez que hoje temos visto tão poucos sinais da parte de Deus? Queremos tantos, desejamos, ansiamos tanto por isso. Marcos capítulo 16, versículos do 15 ao 18. E disse-lhes, Marcos 16, 15 e 18: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a quem? A toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Escuta, em meu nome, nome dele. Porque às vezes a gente pensa, não, mas aquilo lá foi para os apóstolos, aquilo lá foi para os 70. Não, ele está falando para a igreja, isso aqui. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Essa promessa é para mim e é para você, não é para o pastor, não é para o apóstolo, não é para o diácono, é para quem acredita no que ele está falando na palavra dele. Aquele que for. O que é isso, for? É ir e pregar o evangelho. Qual é o evangelho? Do reino. Por quê? Porque o evangelho do reino liberta. Por onde andar, o poder de Deus vai contigo, meu irmão. Mateus 16, 18 e 19, ele diz assim, ó: eu edificarei a minha igreja. Jesus falando, o chefe. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Não vai prevalecer. Mas pastor, você não entende, eu estou com o meu divórcio, já está marcado. Já está ali, ó, dia tal. E já não tenho mais esperança no meu casamento. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Entende o que é isso? A promessa que Deus dá, quando Ele chama. Você não pensa que você veio aqui hoje, eu quero te dizer, porque você não tinha algo melhor para fazer, porque você, eu tenho que ver uma programação, porque senão o que meu líder vai falar, o que meu diácono, o que meu pastor, o que não sei quem. Não, você veio aqui porque você foi escolhido. Sim, foi escolhido, sim. Não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, para que vades dê fruto. Você foi escolhido, porque Deus quer abrir o coração e a mente da sua igreja, por poder dele se manifestar. Não é o filho do diabo, não é o filho não. Deus tem promessas e tem poder para o filho dele. Para o filho dele. Quem é que é filho de Deus? Quem é que é filho de Deus? Então diga assim, eu tenho pai. Bata no teu peito e fala, eu tenho pai, eu não sou um bastardo, eu não sou alguém que foi achado, eu não sou alguém que aconteceu, que nasceu numa cria roubada. Não, você foi e é fruto do amor de Deus. Deus te escolheu para estar aqui, Deus te escolheu para estar nessa cidade. Eu não sei de onde você veio, eu não sei qual que é a tua história, mas eu quero dizer que se você está aqui hoje, nessa noite, é porque Deus tem planos poderosos para a tua vida. Deus te escolheu para ser uma igreja viva. Amém? E não aceite nada menos do que isso, porque ele diz que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E depois na sequência do capítulo ele diz que eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares da terra será desligado dos céus. Entende? O poder, a chave, o que está preso, o que está amarrado na tua vida, eu não sei, mas eu sei que a chave já está na tua mão. Casamentos são destruídos muitas vezes por coisas simples, por não entender princípios.
da palavra. Mas eu estou na igreja já há mais de 30 anos, pastor, e eu estou passando uma dificuldade danada, eu não consigo sair do meu lugar. Não, tempo de igreja, querido, eu quero te dizer uma coisa, não é sinal de maturidade. Maturidade é uma vida voltada para Deus. Aquele que tem temor e se compraz nos seus mandamentos, recebe o poder de Deus na sua vida. Poder para quê, pastor? Poder para anunciar o reino de Deus. Quando você anuncia, você entende o que é o reino de Deus, e para isso, a grande comissão, significa o evangelho do reino, significa restaurar aquilo que foi perdido lá no Éden. O poder, o domínio. Quando Deus diz para Adão, assim lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, crescei, multiplicai, povoai a terra e dominai. Dominai sobre as aves do céu, sobre os peixes, sobre todas as coisas. E de repente Adão, lá num desvaneio dele, resolve abrir mão de tudo isso. Como? Desobedecendo a Deus. E aí, passou do céu para o inferno, se é que dá para dizer assim. E aí a gente fala assim, mas como esse Adão era, puxa, como ele era burro. Caramba, como é que o cara foi fazer uma coisa dessa? Mas nós não fazemos assim? Será que nós não fazemos assim? Quando você pega um casamento, o apóstolo pregou sobre isso agora, domingo passado. Por que Moisés então liberou a carta de divórcio? Liberou? Por causa da dureza do vosso coração. Então as pessoas, elas querem ter razão, elas querem ir além da manifestação do poder de Deus na sua vida, e endurece o coração. Ah, mas isso era lá na época de Jesus. Não, não era. Hoje, casamentos estão sendo destruídos por causa de dureza de coração. Se você entendesse, se nós entendêssemos, eu me coloco também, né, no teu lugar, eu sou de carne e osso, sujeito às mesmas paixões. Eu erro, eu peco. Vamos, no pastor, peca. E aí? E agora? Querem jogar pedra? Pode jogar. Atira a primeira pedra quem não tiver pecado. Pronto. Você não desfruta do reino. Se dentro do casamento você entender o que ele fala ali mesmo em Mateus, versículo 16, Mateus 18, versículo 18 e 19, ele diz que tudo que dois ligarem na terra será ligado nos céus, tudo que desligarem, que dois concordarem a respeito de qualquer coisa, né, será ligado nos céus, e que discordarem a respeito concordarem também, mas será desligado nos céus. Mas ele fala assim, onde dois ou mais concordarem, será ligado nos céus. Quantos são dentro de um casamento, de um casal? Normal, né? Estou falando aí segundo o coração de Deus. Hã? Quantos? São dois. Então aí você já tem dois. Se você e teu esposo, ou você e teu esposo concordam a respeito de qualquer coisa, qualquer luta que vocês estão passando, será ligado nos céus, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Mas a dureza do coração faz você dormir de bundinha, faz você dormir bicudinho, faz você achar que não, eu tenho razão, ela tem que vir me pedir perdão. Será que ela não sabe o que está escrito na Bíblia? Até quantas vezes tem que perdoar? 70 vezes 7. Então, eu estou pronto para perdoar, mas ela não vem. Ou ao contrário. Não, querido, não. Você tem que estar além disso. Tem que estar para além disso. Você tem que olhar lá na frente, o plano, o projeto que Deus tem para a sua vida. Então, o fato é, Jesus chama, Ele capacita, envia e respalda. Isso é missão. Isso é missão. O chamado, todos têm. A capacitação, você se permite. O envio é quando você está maduro. Ah, mas eu não estou bem seguro, eu ainda estou com medo. Vai com medo mesmo. Vai com medo. Ah, mas não é feio andar com medo? Não. Sabe, o contrário de... O medo, ele não é... A coragem não é o contrário de medo. Coragem, apesar do medo, você continuar em frente, crendo na promessa do chefe, que chama, capacita, envia
E a hora que você estiver lá, diante das autoridades, os discípulos ficaram com a mesma dúvida, com o mesmo medo. Eu vou colocar vocês diante de reis e diante de governantes. Mas não tenha medo. Porque quando você for abrir tua boca, o Espírito Santo vai te capacitar. O Espírito Santo vai te capacitar. Não tenha medo. Não paralise. Não tenha medo. Porque se você está ligado com Deus, você é a maioria sempre. O Espírito Santo vai te encher. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Então ele garante que quando você prega o Evangelho do Reino, você vai para pregar o Evangelho do Reino, você restaura aquilo que Adão perdeu no paraíso, o domínio sobre o quê? Sobre todas as coisas. Teu casamento está um bagaço, então o domínio vem para você. Às vezes não é nem o casamento, começa por você, mas você não tem domínio próprio. Ah, mas a hora que eu vi eu já falei, porque eu não levo esse desaforo para casa, eu sou assim mesmo. Não, você tem que renovar a tua mente. Até onde você está disposto a viver uma vida medíocre? Entenda, medíocre não é um xingamento, é uma vida média. Média em tudo. 5. Não, Deus quer que você viva no 10. Jesus disse que lá em João 10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Não é para você ter uma vida medíocre, é para você ter uma vida top. Entende? Você vai passando, por onde você vai passando, o poder de Deus vai te acompanhando. Quando você restaura a tua vida com Deus, a intimidade com Deus, aquilo que foi perdido lá no Éden, que era o domínio sobre todas as coisas, volta para a tua vida. Então, a família que estava destruída, ela é restaurada. Por quê? Porque você, embaixador do reino de Deus, está ali para trazer vida dentro da sua casa. Quando a enfermidade, ela dá lugar para cura. A tristeza dá lugar para alegria. E a morte dá lugar para a vida. É assim que acontece. Sério? Sim, essa é a promessa de Deus. De quem? Do chefe. Em Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus estava para subir para o Pai, né? Já tinha morrido, ressuscitado, estava andando 40 dias, ele estava lá no Monte das Oliveiras e falou: olha, pessoal, o negócio é o seguinte, vocês vão receber poder da onde? Do Espírito Santo. Para quê? Para ser testemunha. Como assim testemunha? É para você, porque as pessoas não querem ler a Bíblia. Não vou perguntar, mas às vezes dentro da igreja, muitos ainda não se despertaram para que isso aqui é vida para a tua casa, para o teu casamento, para o teu ministério, para as tuas finanças, para tudo. Então eles vão olhar para quem? Vão olhar para nós. Eles vão ler a Bíblia através de nós. Eles vão ver vão olhar para o teu casamento. Ah, mas todo mundo vai ficar olhando para o meu casamento. Vão olhar para os teus filhos. Vão olhar para as tuas finanças, para a tua vida. Vão. E você vai comunicar a palavra de Deus através do teu testemunho. Por isso que Jesus está falando assim, vocês vão receber poder. Porque às vezes o nosso testemunho não sai bem como a gente quer. A gente quer ser próspero, mas às vezes a gente entenda bem, desculpa, talvez prosperidade não é a palavra, mas a gente quer ter muito dinheiro, mas aí você não tem. Por quê? Porque dinheiro não é sinônimo de prosperidade. Aí você quer ter um espaço para poder falar a liberdade, você se encontra preso. Fala, mas então o cara não é de Deus. Então vai lá falar isso para Paulo e Barnabé, Paulo e Silas quando estavam na cadeia. Eles deixaram de ser homens de Deus? Não. Mas a maneira como você vive essas verdades na sua vida é que dão o teu testemunho. Não é apenas aquilo que as pessoas veem, mas é como você enfrenta as suas batalhas. É como você enfrenta um casamento para que ele continue. É como você enfrenta um problema com um filho, com uma filha, para que
eles continuem contigo. É como você enfrenta dificuldades financeiras, como você se comporta. Testemunha. Aonde? Aqui, em Jerusalém, na cidade. Na Judéia e Samaria, nos estados e nas nações. E até os confins da terra. Desculpa, o estado e a nação. Os confins da terra, as nações. Esse paralelo que a gente tem hoje. Mas, então missões, igreja, ela começa na tua geografia. Missões não é só aquela coisa poética. Eu vivi isso muito tempo. De uma aventura, de um caçador de aventura, mais ou menos um Indiana Jones espiritual. Não. Nós precisamos entender a necessidade do nosso próximo. E o próprio Jesus dá o exemplo disso. Em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11, a Bíblia diz que Jesus, ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Deus, ele se esvaziou de toda a sua glória para vir como homem. Para quê? Você quer entender como as formigas funcionam? Entra dentro de um formigueiro. Você quer entender como funciona? Hoje cedo ainda compartilhei, né? Eu gosto muito de animais. Então, eu gosto muito o bicho que eu mais gosto é leão. Eu fico tempo ali. As crianças já não aguentam mais ver cor de leão, mas eu ainda fico, a Silva como companheira fica comigo. Não é sempre, mas ela também gosta. Então, o leão, a gente tem aquela visão do leão, que é o rei do quê? O rei da selva. Cara, rei, a palavra rei é top. E esse negócio de rei, né, é bom, acho que é bom ser rei, porque o rei é o que manda, o rei é o cara. Então, na selva, quem manda é o leão. Né? Mas você começa a entender melhor o leão. Cara, a vida do leão, ela começa do nascimento até os 3 anos de idade. Se ele não morreu até lá, né? Ele pode saber que com 3 anos ele vai ser expulso do meio do bando. Isso é certo, tá? Porque os hormônios já estão na flor da pele. Então o pai fala: chega, agora vocês vão embora. Eles vão ganhar o mundo. Aí eles vão ganhar o mundo, eles saem em 2 ou 3 ou 4 leões. Eles ficam aqueles leãozão grande, demora para ficar grande. A hora que ele chega lá, qual que é o intuito dele? Bom, eu quero formar minha família. Aí eles vão, sabe como é que eles formam a família dele? Eles vão desafiar um outro leão, ou 2 leões, às vezes é os leões que mandam naquele clã, e papá mata aquele leão, arrebenta com ele, né? Depois do leão, para quê? Depois ele forma a família dele, ele toma aquelas leoas que era daquele leão, e a primeira coisa que ele faz é matar os leãozinhos. Pega a cabecinha dos leãozinhos. É feio falar, mas é assim. Clac, clac, clac. Destrói, mata tudo. Então, puxa vida, mas ser rei é isso? É bom? Às vezes a gente olha e não entende bem como é que é. Então Jesus, não que ele precisasse. Eu não gostaria mais de ser leão, tá? Eu gosto do bicho, acho bonito, mas não quero ser leão, não. Eu quero ser homem. E Jesus vem, quando ele se esvazia, ele anda como homem. Ele não vem como Deus. Ele não vem aqui com o poder de Deus, ele não vem com uma varinha mágica, plim, agora eu vou fazer. Não. Ah, mas Jesus ressuscitava mortos. Ah, mas Jesus curava enfermo. Ah, mas Jesus expulsava demônio. Sim. Mas esse mesmo poder ele deixou para a igreja. Nada diferente. Ele não usava varinha e não deixou nenhuma varinha escondida em algum lugar. Ó, tu vai lá em Israel, debaixo do templo, tu vai achar uma varinha, que a hora que você fazer, plim, a coisa vai acontecer. Não existe. Existe uma palavra que é sustentada pelo poder de Deus. Isso sim. Então, por que você está falando isso, pastor? Eu estou falando isso porque missões começa aqui na nossa realidade. Nós começamos vendo um vídeo sobre Portugal. Para quê? Para entender um pouco de Portugal.
E com certeza absoluta, quando eu posso chegar lá, ele vai descobrir muitas outras nuances que nós não conseguimos colocar aqui, de maneira nenhuma. Então, isso faz parte de missões. Entender qual que é a realidade dali. Para quê? Para que você possa fazer algo. Na cidade, qual é a realidade da Vila Santa Marta? Qual é a realidade da Vila Noal, da Vila Schirmer? Qual é a realidade? Nós temos que entender. Por isso que ele se fez carne e habitou entre nós. Para entender, não para entender, para nos dar o exemplo. Nós temos que entender o que nós podemos fazer para mudar a realidade dessa cidade. O que nós podemos fazer para mudar a realidade desse estado? O que nós podemos fazer para mudar a realidade de Portugal, das nações? Eu lembro que tem um cara que eu gosto muito dele, que é falecido agora, T.L. Osborne, um evangelista e avivalista. Ele é um americano, morreu agora em 2015, e com idade avançada, quase 90 anos. E ele saía e ia para outros países para pregar o evangelho. Então ele tem um episódio que ele conta na África, que depois de um culto aquele de poder, assim, sabe, milhares de pessoas sedentas da palavra de Deus, e ele pregando um evangelho simples, pilha de muleta de um lado, pilha de cadeira de roda do outro. Dali a pouco chega uma senhora com um menino, né? E o menino não tinha olho, ele simplesmente nasceu assim, sem olho. E aí ela pega o menino e fala: se esse teu Deus é tão poderoso, né, a ponto de fazer tantos milagres, por que meu filho nasceu assim? E aí ele olha para o menino, olha para a mulher. Cara, imagina que deve ter dado um nó na garganta, no pescoço, sei lá, né? Milhares de pessoas. Ele disse assim, falou: olha, eu não sei todas as coisas nós vamos descobrir só na eternidade, mas eu quero te dizer que o meu Deus, Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Se Ele quiser, eu me lembrei de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ele vai restaurar a vida para esse teu filho. Você quer que eu ore por ele? Ela falou, sim. E ele começou a orar. E a hora que ele começou a orar, os olhos começaram a fazer assim, ó, plá, abrir os olhos do menino. O menino, cara, ele nasceu daquele jeito, com os olhos fechados, e de repente ele saiu dali. Foi um poder de Deus naquele lugar. O nome de Deus foi glorificado por causa daquele milagre. Aí eles viram que, nossa, que Deus poderoso. Mas o ponto é, aqui na Vila Marta, na Vila Noal, no centro, não sei, como eu disse, você encontra pessoas com os olhos bem abertos muitas vezes, mas às vezes está faltando um dente aqui, ó. Já andou sem dente? Eu já perdi um, com muita coragem vim no culto ainda, mas porque eu ia assim com a boca. Depois o dentista me ajeitou. Mas tem muitos que não ajeitam. Perdeu por causa de uma cárie. Aí você anda um pouquinho mais ali na frente, você vê o menino, 10 horas da manhã, ué, mas não é para você estar na escola? Sim, mas é que eu não tenho caderno, eu não tenho lápis. O que eu vou fazer na escola? Aí você anda um pouquinho mais para frente, você vê o outro ali com... Ele está indo na escola, mas é um baita marmanjão assim, e está andando com os pequenininhos. Mas, irmão, por que você está? Você entrou tarde na escola? Não, é que eu reprovei. Mas reprovou quantas vezes? Eu reprovei 3 vezes. Por quê? Porque não entende, porque ninguém me ajudou, ninguém me ensinou como é que é. Queridos, às vezes não é nem isso. Às vezes é uma pessoa do teu lado, precisando 1 minuto da tua atenção, e tudo que ela precisa é um abraço. Não é que abra o olho, não é que o ouvido se abra, não é que o coxo
ande, não é nem que o morto ressuscite. Isso é missões. É você estar atento para aquilo que Deus quer fazer, não com varinha de condão. Cara, não me entenda errado. O que eu mais tenho vontade de ver é esse poder de Deus que Ele diz que a igreja tem. Mas nós podemos fazer mais, nós podemos ir além, nós podemos fazer do dia a dia, entende o que eu estou falando? Coisas do dia a dia. Mas eu não sei pregar assim, mas talvez você saiba ensinar uma criança que está com dificuldade. Poxa, mas eu não sei, eu não tenho um jeito para evangelizar. Sim, mas talvez você saiba restaurar um dente. Uma criança que não tem, ou de um adulto que não tem, que está perdendo até a autoestima. Você vai conversar com pessoas, às vezes ela fica assim, ó, não sorri, não abre a boca, porque está com o dente quebrado, está com o dente cariado, tem vergonha. Não, nós não vamos resolver talvez todos os problemas, mas aquilo que nós temos que dar. Missões se faz de 3 maneiras. Missões é aquele que vai. Missões, aquele que vai. O Evangelho, nosso apóstolo, está indo lá com uma missão específica, indo para Portugal. Podemos falar do pastor Silmar, que foi para a África, era daqui. O pastor Luciano, que foi para o Camboja. Mas também se faz orando, intercedendo, porque essas pessoas, esses irmãos queridos que estão no campo missionário, precisam de intercessão, precisam de vidas que paguem o preço para entrar na brecha, por aquele trabalho que está sendo feito lá, porque são muitos os desafios. E também missões se faz contribuindo, ofertando, com recurso. Com recurso, sim. São dons. E qual é o teu dom? Qual é o teu chamado? Ninguém é tão pobre que não tem nada para dar. E ninguém é tão rico que não tem algo para receber. A igreja, Deus derrama os dons dele dentro da igreja. Por quê, Humberto? Por quê? Porque o teu dom, ele vai abençoar, não é a tua vida, ele vai abençoar o teu irmão. E do teu irmão, ele tem um dom que não é para a vida dele, não. É para ele abençoar o outro irmão. E o outro irmão, ele tem um dom que vai abençoar, não a vida dele mesmo, mas a vida do outro irmão. Então os dons, eles são colocados num corpo. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo, diz que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E qual o propósito da igreja? Ir e pregar o evangelho a todas as nações. Quando você retém o teu dom, você não está apenas falando, não, mas eu... Sabe aquele que enterrou o talento? Não. Por isso que aquele senhor foi tão severo com ele. Porque o talento é para ser multiplicado no meio do corpo, ele é colocado e o corpo cresce, e o corpo vive, a igreja é um organismo vivo, a igreja não é um organismo morto, não é uma instituição apenas, a igreja é composta de um organismo vivo. Nós somos essa igreja viva, amém? Você foi escolhido e foi derramado um dom sobre a tua vida, para que esse dom seja exercitado, para que esse dom seja usado. Como? Indo, enxergando, deixando ser usado por Deus. Eu queria pedir para o Ministério de Louvor, se puder chegar, por favor. Já vamos encerrando. Eu, por muito tempo, assim, há pouco tempo, eu acreditava que a mudança na sociedade, ela teria que passar pelas universidades. Por quê, Humberto? Porque a universidade é o lugar onde estão, ou teoricamente deveriam estar, os melhores profissionais. Então, para a gente descobrir qual que é a mazela
da sociedade, a gente tem sociólogos ali, os melhores, para fazer pesquisa, para entender qual que é o problema, qual que não é, o que está faltando ali, o que não está. O problema é comida. Não, ali eles têm dificuldade, assim, porque, né, são... Então, ali tem os melhores agrônomos, tem os melhores zootecnistas, tem os melhores veterinários, as pessoas que entendem de comida, entendem de alimento. Então, vamos fazer um projeto lá para, sei lá, para Vila Marta, estou dando um exemplo, que estão com problema lá, de que eles não sabem como fazer para se alimentar, para que eles possam produzir hortas, como o pastor Silmar está fazendo. Vamos fazer leite, porque para fazer queijo, então vamos botar uma vaca ali, como é que vai ser? Tá ok. Não, mas o problema é abrigo. Sim, mas então quer dizer que a moradia é o problema? Moradia. Os melhores arquitetos, os melhores engenheiros estão dentro das universidades. Então, se eles despertarem para isso, cara, é a solução da lavoura. Eu pensava assim até há pouco tempo, mas eu gosto de estar nesse meio, eu gosto de andar ali, porém, muitas vezes, o que a gente observa é que, por estar tão preocupados com seus projetos pessoais, eles não conseguem trabalhar em equipe, não conseguem ter a visão do todo, não conseguem. Tem as ferramentas, sabem como fazer, mas na prática não acontece. Então, não basta saber como fazer, é preciso fazer. E sabe, querido, a chave não está na universidade. A chave não está no conhecimento desse mundo. A chave está na mão da igreja. Para fazer diferença nessa terra, Deus confiou para mim e para você o poder da chave. Lembra da chave? Mateus 16? Para tudo que ligar na terra, seja ligado nos céus. Para tudo que desligar na terra, seja desligado nos céus. Essa chave não está no conhecimento apenas humano, não está apenas na tecnologia. Essa chave está na mão de alguém que se chama igreja. Essa chave está na minha mão e está na tua mão. A chave para fazer diferença nessa terra. Porque ele diz, o chefe, edificarei a minha esposa, minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Não vão prevalecer, mas é preciso despertar, porque lembra do propósito? Aqui é uma caneta. O que a caneta tem que fazer? Tá vendo? Não sei se vocês conseguem chegar aí, está tudo rabiscado. Essa caneta cumpre o propósito dela. Agora a mesma caneta. Aqui, ó, tem um mecanismo. Plim, tirei a ponta dela. Agora olha o que eu vou fazer. Consegue chegar aí? O que está rabiscado aqui? Tem alguma coisa aqui? Por quê? A caneta não tem nada rabiscado aqui. Por quê? A caneta não está cumprindo o propósito dela. O propósito para que ela foi criada não está cumprindo.